Pessoal, eu acabei de me mudar, então o estúdio aqui vai estar um pouco diferente do que você lembra, mas pouco a pouco eu coloco tudo de volta aqui. Então eu agradeço a sua paciência nesse momento. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. Eu já aceitei que essa altura do campeonato eu sou comentarista oficial das estripulias da Alexandra Gurgel, mais comumente conhecida na internet como Alexandrismos, que é o nome que ela usa nas suas redes sociais. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu faço um lembrete que eu acho que é sempre necessário. Eu não estou convidando aqui a ninguém a ir xingar a moça, a esculachar ela e confrontar ela, nem nada do tipo. Eu acho que a gente pode debater o que essa pessoa fez e as declarações públicas que ela fez, sem que a gente adicione o ódio que ela já recebe. Com certeza ela deve tomar muita pedrada, como praticamente todo mundo que se comunica na internet leva, e eu não quero adicionar a isso. A gente tem que lembrar que existe uma pessoa lá do outro lado. Tem algumas agressões que são simplesmente completamente desnecessárias, particularmente no que tange a ofender alguém por coisas como aparência física. Eu espero que o meu público seja um pouco mais maduro do que isso, mas mesmo assim eu deixo o recado. Tendo dito isso, sim, eu acho que a gente pode analisar as coisas que essa influencer fala na internet, especialmente porque ela influencia muita gente e muito das coisas que ela propagou no passado chegam muito próximo do que eu pessoalmente chamaria de negacionismo científico. Mas enfim, quem é a Alexandra Gurgel? Se você me acompanha, não deve ser a primeira vez que você ouve falar dessa influência, mas se é a primeira vez, ela é uma dessas influenciadoras que fala muito sobre se aceitar. Ela é uma pessoa obesa, então ela tende a falar com um público que se identifica com essa pauta sobre gordofobia, combate à gordofobia, o que ela descreve como gordofobia médica, por exemplo, uma coisa que ela já falou nos seus vídeos e eu já ouvi relatos parecidos também, pessoas que vão ao médico com questões que nada tem a ver com seu sobrepeso, e aí o médico recomenda uma alimentação um pouco mais regrada, exercícios físicos e coisas que eles julgam que não tem nada a ver com a questão que os levou ao médico. Isso é uma das questões, uma das pautas que ela fala muito. Ela critica a mídia e a ênfase que a mídia dá em corpos que ela descreve como muito difíceis ou se não impossíveis de serem alcançados, aquelas modelos, né, magrinhas e tal. Ela fala como isso molda uma imagem muito doentia de que a maioria das pessoas, é um bom argumento, não tem como chegar a um certo nível estético, que é, em boa parte, determinado por genética. Então, ela fala que a mídia, as mídias sociais, a mídia tradicional, glorifica muito esse corpo, que na busca desse corpo, algumas pessoas acabam até causando mal para a sua própria saúde. Isso tudo são pontos bem válidos. O problema realmente da Alexandra é quando ela sai desse foco do que eu estava falando e ela começa a falar coisas que já vão, né, como eu mencionei, já partem para o negacionismo médico. Como, por exemplo, uma ocasião em que ela mostrou um estudo no seu Instagram. Era um estudo que falava sobre a proporcionalidade entre pessoas com obesidade e problemas de saúde. E o estudo deixava bem claro que à medida que os pacientes estão com maior sobrepeso, a porcentagem desses pacientes que não sofrem de problemas relacionados ao peso cai, mostrando uma correlação direta entre sobrepeso e problemas de saúde. E ela interpretou isso tão ao contrário que ela fazia parecer que era justamente o inverso, que não tinha nenhuma conexão entre sobrepeso e saúde. E estudos nos Estados Unidos mostram que tem um número altíssimo de pessoas com IMC tido como normal por aí, com anormalidades cardiometabólicas, que é um nome bonito para quem não está saudável. E um número igualmente altíssimo de pessoas com IMC tido como anormal e não tem nenhuma dessas anormalidades cardiometabólicas. Fiz até um stories no meu Instagram para mostrar como ela estava interpretando de forma errada os números e literalmente desinformando o seu público. A influencer Alexandra Gurgel fez upload recentemente de um vídeo que parece responder a críticas que eu fiz a ela e ao seu movimento. Nesse vídeo, que eu não posso assistir porque eu sou bloqueado por ela fala que, na verdade, é bem possível que uma pessoa obesa seja tão ou mais saudável que uma pessoa magra, e ela cita um estudo. Mas, como é de praxe entre negacionistas, ela não cita o estudo por nome, não coloca link na descrição e coloca apenas uma miniatura rápida no cantinho da tela para que você não possa verificar os dados por si próprio. Entretanto, eu procurei o artigo, e é este aqui, e eu fui aqui nos resultados, que é o que ela debate no seu vídeo. Nos resultados, eles encontraram que 23,5% de adultos com peso normal são metabolicamente anormais, enquanto 51,3% de pessoas com sobrepeso e 31,7% de pessoas obesas são metabolicamente saudáveis. De alguma maneira ela conseguiu interpretar o completo inverso do que o estudo diz. Então, no caso dela, o jeito é desenhar. Eu passei os valores que são mostrados nos resultados do estudo aqui no Paint.
Entre as pessoas de peso normal, 23,5% têm problemas metabólicos, 76,5% são saudáveis. Entre as pessoas com sobrepeso, 48,7% têm problemas metabólicos, 51,3% são saudáveis. E entre os obesos, 68,3% têm problemas metabólicos, 31,7% são saudáveis. Como você pode ver facilmente, à medida que você sai do seu peso normal e passa por sobrepeso e obesidade, as chances de você ter problemas metabólicos aumentam e as chances de você ser uma pessoa saudável diminuem. A Alexandra conseguiu, de alguma maneira, interpretar isso como se fosse o exato oposto do que o estudo diz, e aí ela vai e bombardeia isso para, cadê aqui? Mais de 1 milhão de seguidores. É o inverso do que ela alega. E ela está bombardeando isso para um monte de gente. Isso é perigoso. Como você pode ver, o problema desse vídeo que a Alexandra colocou no Instagram dela é que ela está pegando os números e interpretando de forma completamente errada, da mesma forma que alguém poderia pegar números de, por exemplo, comparando fumantes com câncer de pulmão. Aí ela pega os números dos fumantes que não desenvolveram câncer de pulmão para dizer que tem um número altíssimo de pessoas que fumam e nunca desenvolveram câncer. Então, nada a ver você comparar as duas coisas. Esse é o nível de desinformação com que a gente está trabalhando. É o motivo pelo qual me incomoda particularmente as coisas que a Alexandra fala quando tange a questão de saúde e obesidade. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa aqui como editor de vídeo, para você entender que o problema principal disso. O trecho em que ela fala lá a bobagem dela, né, que é claramente alguém que não entende muito do que está lendo, ela gastou só isso aqui. Deu o quê? Deu 18 segundos, como você pode ver aqui. Não sei se está focando bem, mas deu 18 segundos. Para eu poder explicar, mostrar o artigo, mostrar os números, explicar por que ela está errada, demora bem mais tempo. Eu gastei 1 minuto e quase 2 minutos. 1 minuto tá focando muito ruim aqui, mas quase 2 minutos para explicar lá a bobajada que ela estava falando. E eu tentei falar de forma bem prática, bem rápida e tal. E ainda assim, olha a desinformação. Ela fala só isso aqui, ela desinformou mais de 1 milhão de pessoas. Aí eu gasto isso aqui tudo para explicar por que ela está efetivamente mentindo, né? Na melhor das hipóteses, está interpretando muito errado. Gasta muito mais energia e uma fração de pessoas vai ouvir isso aqui comparado ao número de pessoas que viu o fake news lá que ela soltou. Esse é o motivo pelo qual me incomoda toda essa situação. Uma outra questão que foi controversa da Alexandra foi quando ela apoiou a medida de dar preferência a pacientes obesos para a vacinação contra o Covid-19. E realmente é necessário. Essas pessoas estão mais propensas a problemas de saúde, especialmente problemas respiratórios, como é o caso do Covid. Então essas pessoas precisam de fato se vacinar porque elas estão em maior urgência. O problema é que isso contrariava o discurso de outrora da Alexandra, que dizia que não. Dizer que a obesidade está conectada com problemas de saúde é gordofobia. Ela sempre batia nessa tecla. E aí um outro influencer, cujo nome eu me esqueço, acho que Caio Revela era o nome do cara, eles são brothers dessa esfera, digamos assim, e ele foi lá, mostrou as fotos se vacinando, e novamente está certo isso. Uma pessoa que está mais propensa a problemas, a ter problemas de saúde exacerbados pelo Covid-19, precisa sim se vacinar com urgência, para que não acabe ficando doente ou até, né, falecendo. Só que, novamente, isso vai contra a doutrina que esses caras deram nas suas redes sociais por anos, para milhares de pessoas, milhões, até a Alexandra tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Então, o que ela propaga alcança 1 milhão de pessoas. Claro que eu estou, né, presumivelmente, no melhor dos casos, a gente sabe que por causa dos algoritmos, a gente não consegue alcançar todo mundo que se inscreve ao nosso conteúdo, mas ainda assim é muito grave. Ela está alcançando muita gente e dizendo que não tem o menor problema você ter obesidade, porque isso não significa um problema de saúde. Então muitas pessoas, eu mesmo cobri na ocasião, como é que você diz que obesidade não tem qualquer conexão com um problema de saúde? Elas reagem, essas pessoas dessa comunidade reagem com muita fúria se alguém diz que obesidade e problemas de saúde estão conectados, mas aí agora você quer tomar vantagem dessa iniciativa que interpreta pessoas obesas como pessoas em risco maior de saúde. As duas coisas não podem encaixar. Você tem que admitir e ser sincero com o seu público e dizer, realmente chega a um ponto que a obesidade se torna um problema de saúde. Ela se recusa a isso. De uns meses para cá, a Alexandra mudou um pouco de opinião, e ela tem, de acordo com ela mesma, se exercitado melhor e prestado mais atenção em como ela se alimenta, chegando ao ponto de postar uma foto do antes e depois. Ela parece ter perdido algum peso, isso é bom para ela, obviamente,
Só que a própria Alexandra tinha um vídeo em que ela falava que as pessoas não deviam fazer isso. E em várias circunstâncias ela falou que é problemático, que é tóxico, é nocivo para a saúde mental das pessoas divulgar imagens de antes e depois e glorificar o processo de emagrecimento. Ela não postou nenhum tipo de pedido de desculpa, ela só explica que agora ela está tendo uma conexão melhor com o seu corpo ou coisa do tipo, né? É muito vago exatamente. Ela agradeceu uma personal trainer na postagem, o que muitos interpretaram como talvez isso aqui é uma propaganda velada. Pode ser, a linguagem que ela usa lembra muito a linguagem de um publi editorial, mas ao mesmo tempo esse tipo de influência tem essa linguagem mais, né, de good vibes e tal, então eu não estou aqui para acusá-la de ter feito uma propaganda sem a transparência necessária, porque esse não é meu foco, então eu não sei também, né? Mas a questão é, a Alexandra se encontra numa sinuca de bico, porque ela passou tanto tempo falando que obesidade como consequência de maus hábitos alimentares e falta de exercício é uma mentira. Ela dizia isso, indo contra toda a ciência médica. Ela sempre alegava ser muito ativa, ela sempre alegava comer muito bem, mas agora ela parece estar contradizendo o que ela dizia antes, porque ela está dizendo que através de exercícios e de uma nova alimentação, orientada por uma nutricionista lá que ela divulgou no seu Instagram, ela agora está perdendo peso. Mas peraí, como que isso está causando você perder peso? Você falou que era impossível, ela chegava ao ponto de sugerir que obesidade é basicamente uma característica da sua identidade, como a sua altura, a cor dos seus olhos. Então, tá entendendo a contradição? E é por causa dessa contradição, essa aparente hipocrisia, muitas pessoas estavam cobrando dela um posicionamento. Você pode explicar um pouco? E a Alexandra, isso é uma coisa que eu já sei dela, porque, né, anos acompanhando o trabalho dela na internet, ela jamais engaja com as críticas válidas que ela recebe. Ela pega vários prints de pessoas xingando, pessoas que claramente se exaltaram muito, pessoas que estão fazendo algo que não deveriam estar fazendo, pessoas tóxicas, nocivas, e ela faz parecer que a única crítica que ela recebe é isso. Isso faz parte do brand dela. Ela está do lado das pessoas, né, de bem, pessoas que sabem se expressar, pessoas com empatia e tal, e todo mundo que se opõe a ela é essa categoria. E com isso ela engana o seu público mais uma vez. Então, basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: sim, obesidade, ganho de peso, tem conexão com os seus hábitos alimentares e o seu nível de atividade física. Não sou eu falando isso, é toda a ciência médica que corrobora isso. Sim, se a Alexandra estava ganhando peso, é porque, ao contrário do que ela promovia, ao contrário do que ela propagava, ela não estava se alimentando bem para o seu corpo e não estava se exercitando o suficiente. Coisa que ela acidentalmente agora admite por estar postando uma foto de antes e depois, claramente tendo perdido peso e atribuindo isso a uma nova educação alimentar e exercícios físicos que aparentemente ela não praticava antes, ao contrário do que ela sempre promoveu. Então, a Alexandra, eu não sei se ela se dá ao trabalho de ver os vídeos de pessoas que a criticam. Com certeza tem gente que a acompanha que vai ver o meu vídeo. O que o público está querendo, ignora esses caras que estão te xingando, especialmente se estão usando termos gordofóbicos, coisas do tipo, porque não é necessário isso. Mas você deve sim uma explicação ao seu público. Porque se você estava sempre dizendo que obesidade não tem nada a ver com saúde e que você sempre se alimentou muito bem, sempre foi muito ativa e a sua obesidade é apenas uma característica do seu corpo, da sua pessoa, mas agora você admite que não é, as pessoas só vão parar de cobrar um posicionamento seu quando você falar de forma sincera: realmente eu estava enganada. Ela até admite na postagem que ela está fazendo isso pela saúde dela, mas novamente, você sempre falou que comparar a obesidade com um problema de saúde é gordofobia. Você dizia isso de médicos, você tornou o seu público tendencioso a ouvir melhor as instruções relacionadas à sua saúde de um influencer que tem zero formação em saúde, em vez de seus médicos. Você incentivava as pessoas a compartilhar histórias de que você chamava de gordofobia médica, que agora é bastante transparente. Você estava apenas se chateando porque um profissional de saúde recomendou que para a sua saúde seria o ideal que você perdesse algum peso. É uma coisa difícil de ouvir? Com certeza, especialmente para um público que você condicionou a ver isso como errado e ver a sua obesidade como uma característica da sua pessoa. Então, o que eu penso é isso: você precisa, de forma sincera, falar: gente, realmente eu errei. Obesidade chega a um ponto que isso vai cobrar do teu corpo
e não queiram descobrir isso lá na frente. Na verdade, você não descobre lá na frente, porque como eu já falei em outros vídeos, é muito raro você ver uma pessoa obesa com 80 ou 90 anos. Geralmente, pessoas com obesidade acabam tendo problemas que encurtam a sua vida muito antes de chegar ali nessa etapa, né? Enfim, o que você acha sobre isso? Como sempre, coloque aí nos comentários. Os vídeos vão voltar agora com intensidade máxima, porque eu até quebrei o meu monitor durante o transporte aqui das coisas, pluguei na fonte errada, enfim. Então vou ter que pagar esse negócio, vou ter que comprar um novo, então pagar o conserto, enfim, vou ter que ser muito mais produtivo agora. O que eu quero dizer com isso é que vai ter vídeo aqui todo dia, pelo menos eu vou tentar todo dia, vídeo lá no Easy Mode, que é o meu canal de tecnologia. Se você não se inscreve ainda, por favor, se inscreve. E o meu canal em inglês, o meu canal de viagem vai voltar também, porque agora a gente tá podendo sair um pouco. Aliás, não, o canal de viagem não vai poder, o Omicron tá comendo solto. Esquece o canal de viagem por tempo novamente. E lá no Twitch, live todo dia, 1h da tarde, horário do Brasil. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Boas festas, bom. Espero que o ano novo seja melhor, porque lembra que em 2020 a gente estava achando que 2021 seria melhor. E não foi. Então, vamos ver como é que